Gente, eu já vi a Gui falar desse filme aqui e eu comentei sobre o primeiro, o segundo. E aí eu assisti ele de uma forma não convencional, né? Eu assisti assim, um vislumbre, né? Uma torrencial, um ato torrencial. E eu não vi inteiro, porque eu achei podre. Falei assim, péssimo, não tô interessado, não vou ver inteiro. Daí eu vi que meti o pau, falei, acabou. Aí eu fui passar um final de semana com os meus primos no município de Londrina. E aí nós fomos ao cinema, com uma botinha, pá. Que filme que tava em cartaz? Esse, Aterrorizante 2, Terrifier 2 e Avatar 2. Óbvio que eu, como uma pessoa lúcida que sou, falei, gente, eu não vou ver Avatar, eu prefiro levar um murro na cara, eu prefiro que me chamem de otaku do que de ver Avatar. E aí, eles também compactuaram com o que eu falei e fomos ver Terrifier 2. Eu falei, não era tão ruim assim, era só ruim. Daí ela foi ver. Gente, eu juro, eu acho que é o pior filme que eu assisti da vida inteira. E eu tive que ver até o final, vi legendado. Porque eu paguei a entrada, falei, vou ver até o final. E que experiência mortificante. Eu juro, gente, eu acho que é o pior filme que eu vi na vida inteira. Eu tenho 25 anos, eu assisti filme pra caralho. E eu adoro filme ruim, vocês sabem que eu sou sommelier. Então hoje nós vamos falar por que é o pior filme que eu assisti nessa encarnação e imagino que em outras. Vamos falar. Mas vou pontuar uma coisa aqui. Eu assisti esse filme, ele foi horrível. Eu saí com uma necrose na perna, tô tratando, de tão ruim que foi. Mas não me arrependo de não ter ido ver Avatar 2. Eu vou ter que falar isso aqui, desculpa. Perdão. O que falta nesse filme? Tirando tudo, um dos pontos que eu acho péssimo dele é que ele tem 2 horas e 37 minutos mais ou menos de nada. Porque o primeiro filme ele é muito ruim, mas a gente não presta muita atenção porque é única e exclusivamente um palhaço matando um monte de gente. Meteu a louca pra matar. Esse aqui, eles viajam, gente, eles viajam. Nenhuma explicação pro que tá acontecendo. E você é envolto num protagonista de alguém ali. Vou começar com o que eu achei ruim, que foi tudo. Mas, atuação, malhação. As conversas eram malhação pra baixo, entre malhação e chiquititas. A história que a gente escuta é que o palhaço sobreviveu ao massacre que teve no primeiro filme. O final do filme ele morre, gente, vou contar. E daí no segundo ele volta à vida ali, por um ato, aí começa a ficar sobrenatural. Aí esse palhaço vai para a lavanderia se lavar, enquanto a gente começa a acompanhar um casal de irmãos que perdeu o pai recentemente por um caso de suicídio, do qual não é revelado nada. A gente tende a pensar que o palhaço é pai deles, mas assim, é só uma tensão psicológica ali. Eu não faço ideia e eu também não quero saber. E aí ela tem um irmãozinho. O filme, eu falei que o filme é incel. Pensamentos incéis. Se você tem um namoradinho que vê, lembra, o recado continua. Área. Se ele se diverte com isso aqui, área. É alerta pra você. Vai embora. Pra você evitar aí entrar nos dados, tô falando. E o irmãozinho dessa menina é incelzinho também, cai, fazendo comparação de holocausto, show do Parangolé, falando assim, umas coisas assim, brincando com um assunto muito sério. Eu detesto rapazinho imbecil assim, de 12 anos. Eu acho que é uma fase que a pessoa tinha que ficar reclusa, esperar passar, pra depois ela voltar a conviver em sociedade. Eu acho que é muito difícil. Você aí que se reproduziu, tá com filho nessa idade, eu sinto muito. E dá de menino na internet do acesso dessa criança a coisa imbecil. Mas deixa o Minecraft. Ai, não, gente, que absurdo. E aí tem que lidar com esse menino, então, além da família tem que lidar com ele, a gente tem que lidar com ele assistindo o filme, porque ele aparece muito mais do que precisava. E aí a gente tem um problema. O palhaço encontra ali uma criança que tem olho de Telegram, que fica um olho assim, uma menina que só ele vê, aparentemente. Mas depois do filme, dá um determinado tempo, algumas pessoas começam a ver também. E aí eu tentei encontrar uma explicação pra isso, mas eu não quis, porque era tão ruim que eu falei, não, o que eu pensei foi assim, que talvez
aquelas pessoas tivessem algum vínculo com o palhaço, de alguma forma. Ou também algum nível de esquizofrenia ali, junto com ele, delírio coletivo. Mas é uma resposta muito interessante para um filme que não tem esse alcance. Daí eu falei, não é. Não é. Não é. Aí ele encontra essa criança no Telegram, como ela aparece e some assim às vezes, ó, né? Ela dá uma contribuída ali com ele, depois desaparece, ela volta. É bem curioso. E essa criança, ela é a atriz que fez a primeira vítima do palhaço, assim. Um fato só, jogado. E aí, o que acontece? Ele vai matando todo mundo que ele encontra sem critério. E o problema maior dessas mortes é que elas são muito violentas com os personagens em geral. Mas com as mulheres jovens e bonitas, ela é, assim, uma tortura. É, assim, desagradável de se assistir, é desagradável de ser feita e não tem lógica dentro do filme. Então é literalmente uma violência gratuita, exacerbada e nojenta, sem explicação com mulheres. Porque com os rapazinhos, que são poucos que ele mata muito rápido. Ou é humilhante, por exemplo, por isso que eu falo que é incelzinho. Por exemplo, o rapazinho transante. Tortura pela genitália, entendeu? Esse Damien Leone eu pagaria, juro. Eu pagaria para ele se tratar, para ele parar de reproduzir esses filmes aí. E com as mulheres é uma tortura, assim, gente, é problemático. É problemático. Não é só ali. Por exemplo, você vai ver um filme de assassino, ele vai dar uma facada nas pessoas e vai embora. Às vezes tem algum problema perpetuado naquilo? Tem, mas é muito curto. Ali é estimular em você um prazer de ver aquela pessoa sofrer, sabe? Dá bem que a gente, eu acho, tá no estado da sociedade que eu acho que a maioria não vai se entrar naquele padrão. Tanto é que por isso talvez não fez tanto sucesso aqui no Brasil esse filme, graças a Deus. Mas teve gente ali que estava se divertindo. E meu problema na verdade, a minha alegria foi que durante o filme muita gente se levantou e foi embora. Eu fiquei muito feliz. Eu não fui porque tinha pagado. E a gente tem dessa. Eu e ele que pagou inteira, então nós ficou lá. Falou, não, pode passar aí 4 shows da Paula Fernandes que não vai ficar aqui, não vai ver até o final. Mas essas pessoas lúcidas levantaram e foram embora. E o problema é, uns adolescentes lá na frente estavam se acabando de rir com o cara cortando o crânio de uma mulher. E não era uma cena cômica. Aí que tá, não era a cena cômica, era uma cena assim, desesperadora. E esse rapazinho tava rindo. Então eu já marquei o rosto de todos eles. Prima também, que a gente saiu antes se cruzou. Ela falou, ó, área. Essas aqui, área. Vamos até mais rápido que eles pra entrar no... E eu tenho medo, gente maluca. Deus que me livre. Eu prefiro me precaver do que ser depois dado, né? E aí, enfim, o filme perde a logística quando esse palhaço se depara com esse casalzinho de irmão e não mata eles. Dá-lhe um sustinho e ele matou o resto das pessoas, cruza com ele e morreu. Só que esse casal de irmão vai fugindo. E aí o final é muito ruim. Eu vou falar agora. O final... pra você não ficar com vontade de ir lá ver, tá? Que é o pior filme que eu vi na vida, eu acho que não precisa ser visto por outras pessoas, eu já passei por isso. Esse pai dessas crianças tinha um probleminha, uma cabeçola. E aí ele ilustrava, ele era ilustrador, só que mesmo na cabeça ele continuou fazendo ilustrações. E ele criou uma personagem pra filha, que era uma espécie de anja, com uma armadura muito sexy para uma adolescente do ensino médio, né? Óbvio, falei que o filme é incel, vocês têm que lembrar, tá? Então sexualiza mulheres, vou lembrar. E aí ela põe essa armadura muito sexy, ela fez a fantasia pro Halloween, para homenagear o pai dela. Ela vai com essa fantasia muito sexy. E a espada que o pai dela deu. Enfim, o filme enrola nisso, enrola muito até o final do filme, onde ela se depara com o palhaço bate nela com um chicote. Todo mundo ele mata com uma facada nas costas ou arranca a cabeça. Ela não. Ela ele vai bater com um chicote com os pregos. Ai, gente, é risível, tá? É péssimo. O lugar, a instalação que isso acontece é maravilhoso. É um parque de diversão super bizarro. É a única parte boa do filme é esse cenário dos 30 minutos finais que se parecem 5 horas, né? O filme tem 2 temporadas de tão longo. E aí eles batem ali, acaba caminhando, dá uma facada nela, e daí ela é jogada assim numa vala. A menina misteriosamente começa a dar raio nela.
Gente, é absurdo. É absurdo, tá? Começa a sair uns raios dela como se ela estivesse recebendo uma energia divina. A espada começa a piscar no raio dourado. Ela volta tal qual Xena, a princesa guerreira, e mete o sarrafo nesse palhaço, arranca a cabeça dele. Mas nisso eles apanham um monte, ela é o irmão dela, tá? Tem que falar, é podre. Ela arranca a cabeça desse palhaço e volta pra casa, quietinha. E aí o filme tem uma cena pós-crédito, que a produção da cena pós-crédito chega a ser bizarra perto do filme, porque ela é visualmente boa, e o filme inteiro é ruim, mas a cena pós-crédito é ótima. E aí temos a vítima que sobreviveu ao primeiro filme no hospital psiquiátrico, e aí ela tá lá pagando cênicas do El, e ela tem um parto. E aí os funcionários do hospital ficam, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ela para e a cabeça do palhaço que tinha sido arrancada lá no parque de diversão. E aí ela segura essa cabeça e o olho dela vira de telegram igual da criança. E o filme acaba assim. Gente, esse filme, ele não é ruim só pela execução. Filme ruim a gente tá acostumado, mas ele é ruim pelas mensagens, pela edição e pelo que ele representa. Então esse filme é o pior filme que eu vi na minha vida inteira. Se alguém me chamar pra ver de novo, eu dou um tapa na cara, porque essa pessoa tá me ofendendo. E pra você que for com vontade de ver, não vai. Tá bom? E é isso, tá? Fiquem com Deus e feliz 2023.